Primeiro tema do dia. Hoje, a defesa do ex-presidente Lula apresentou um pedido de habeas corpus preventivo no Superior Tribunal de Justiça para evitar que o petista seja preso após a condenação no Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Os advogados de Lula alegam que o cumprimento da pena após a confirmação em segunda instância é inconstitucional e querem que o ex-presidente aguarde em liberdade enquanto recursos forem julgados pelas instâncias superiores. Para a defesa, o julgamento do Supremo Tribunal Federal, que possibilitou a prisão após condenação por um órgão colegiado, não vale automaticamente para todos os casos. Além disso, os advogados afirmam que o STF deve analisar novamente o tema. Ô Vera, começo com você. Aliás, hoje, já vou emendar um outro assunto que está relacionado a isso também. Os petistas criticaram, já que estamos falando também do Supremo, a declaração da ministra Carmen Lúcia, presidente do Supremo, de que a corte iria se apequenar se aproveitasse esse movimento pós-condenação do ex-presidente Lula em segunda instância para revisar aí o entendimento da corte de que a pena só deve ser cumprida após esgotar essa fase. O que você achou desse posicionamento e do que os petistas colocaram? Vai lá, começa você. Exatamente, Patrick, tá tudo interligado, tudo junto e misturado, não tem como a gente comentar um assunto sem comentar o outro. Ao mesmo tempo em que fica instando ao não cumprimento de decisões judiciais, a desobediência civil, ao caos aí social nas ruas, o PT vai seguindo os trâmites que tem de seguir, o PT, no caso, a defesa do ex-presidente Lula, para tentar evitar o cumprimento da pena, a execução da pena de prisão do petista a 12 anos e 1 mês de prisão. Então, eles foram ao Supremo Tribunal Federal e pediram esse habeas corpus preventivo. O que é a tese da defesa do Lula que eles esperavam ver analisada pelo Supremo nessa reanálise do mérito da questão sobre o momento do cumprimento da pena de prisão? Que é esse, que é só depois de esgotada a fase do STJ que se iniciaria o cumprimento da pena. Então, eles foram ao STJ, pedem uma liminar. Para isso, se for atendido o julgamento em caráter liminar, vai caber ao vice-presidente do STJ analisar o HC da defesa do Lula, Humberto Martins, homônimo do galã meio canastrão da Globo. Então, caso contrário, o STJ retoma os seus trabalhos depois de amanhã e o mais provável é que o relator do pedido seja o relator da Lava Jato na corte, que é o ministro Félix Fischer, que tem negado sistematicamente todos os pedidos da defesa do ex-presidente Lula. Então você veja que a defesa do ex-presidente anda numa espécie de espiral que resulta sempre em bater com a cara na porta, porque as instâncias sucessivamente da justiça têm sido muito afinadas nas decisões no caso dele. Tem sido esse o caminho. O juiz Sérgio Moro decide alguma coisa, o TRF confirma, eles recorrem ao STJ que nega os recursos. Então, talvez mesmo esse curso aí da defesa do Lula ao STJ, para que ele não seja preso imediatamente, resulte em nada, porque o STJ tem sido muito firme em manter as decisões das instâncias inferiores. Foram 10 os pedidos negados no ano passado, todos. Portanto, então, eles nessa seara tentam um sucesso que eu acho que é incerto e aí fazem uma crítica pública à ministra Carmen Lúcia, sendo que foi a própria Gleice Hoffmann que instou o Supremo a se manifestar. Então, de novo, só vale que o Supremo se manifeste da maneira que o PT quer. Quando ela se manifesta de uma maneira diferente, ela vai e critica. Depois eu vou deixar os amigos falarem, depois eu falo sobre a fala da Carmen Lúcia em si. Mas por hora eu analiso essa coisa do PT vivendo a sua contradição ambulante. Ô Andreasa, por que o PT insiste tanto nesse mecanismo de defesa e, como a Vera disse, não vem dando certo? Enfim, é sempre essa mesma estratégia. Eles não têm cara, eles têm a cara de pau de apelar para judicialização dos processos, para politização das ações judiciais, isso que eles estão fazendo, mas fazem parte das instituições, ou então a Gleice Hoffmann teria que renunciar ao cargo de senadora, ao Lindbergh também. Aliás, o discurso deles de desprezo à instituição só seria coerente se eles pregassem essa luta na rua, abrindo mão dos mandatos, abrindo mão das instituições. Mas eu gostaria de falar um pouco antes sobre a fala
da Carmen Lúcia. Porque eu vi muita gente celebrando hoje, inclusive nas redes sociais, gente bem informada, a declaração dela de que não pautaria, não está nos planos pautar a discussão sobre a revisão da possibilidade de cumprimento de pena, de prisão, uma vez havida condenação em segunda instância. E aí eu perguntei, e daí? E daí? Ela outra coisa não fez, Patrick Santos, do que aquilo que faz diariamente. Se defendeu, tratou da sua própria situação, fez o histórico dos seus votos, dizendo que de fato sempre votou a favor da jurisprudência conforme a atual, e disse que ela, presidente do tribunal, não pautará essa matéria. E daí? Nessa mesma entrevista, nesse mesmo converscote havido em Brasília, ela diz também que, no entanto, um dos seus pares, qualquer um, entre os outros 10 ministros, pode provocar esse debate em plenário. E aí? E se provocar esse debate em plenário, o assunto volta à ordem do dia. E não tenha dúvida, é assim que será. Então não há o que comemorar na fala da Carmen Lúcia. Ela só se defendeu. E é constrangedor que ela o tenha feito, porque ela se defende na esfera da política, dando satisfação de ordem política, quando na verdade ela é uma ministra do Supremo, uma juíza da mais alta corte brasileira. E aí a gente entra nesse recurso do PT, na tentativa do habeas corpus. Essa impetração é derivada e é sustentada por esse discurso político do próprio Supremo. É o Supremo que legitima isso. São as entrevistas do Marco Aurélio. O Marco Aurélio concedeu nas folhas dos jornais uma espécie de habeas corpus preventivo para o Lula. E aí, veja que curioso, Patrick Santos, não há mais processo judicial, é só eleição, é só política. Os pedidos da defesa do Lula são tão vergonhosos, mas eles fazem sentido. Vocês leram os itens. O sujeito pede, o advogado pede que o Lula, pede habeas corpus do Lula porque ele é líder de pesquisa, Patrick Santos. Como se uma coisa tivesse a ver com a outra. E vejam que coisa, hein, petistas? Que fazem, hein? Vocês só faltaram dizer, pedir o habeas corpus dizendo que o Gilmar Mendes já declarou que vai mudar o voto. Só faltou dizer isso. Implicitamente é isso que está dito. Ministros do Supremo já manifestaram a intenção de reformar os seus votos, o voto que resultou nessa jurisprudência atual. Quem é o ministro? É o Gilmar Mendes. E aí, petistas, como é que vocês vão fazer? Qual é a cambalhota moral? Vocês são mestres nisso. Vocês vão transformar o Gilmar Mendes de monstro injusto? É isso? Se ele mudar o voto, vai ser bom, hein? Ô, Madu, o que você acha dessa discussão toda e disso que acabou de colocar aí o Andreasa? Eu acho primeiro espantoso o Brasil não ter virado essa página, Luiz Inácio Lula da Silva. Eu acho que a gente tem assuntos muito mais importantes, muito mais relevantes, principalmente com as eleições aí batendo a porta, né? Em 2018 temos eleições gerais. O Brasil está numa situação muito difícil, nós temos que discutir vários tópicos, vários assuntos. Aí vamos ficar reféns do PT, dessa novelinha do Lula. Eu tô fora, entendeu? Essa questão do habeas corpus, eu acho que tem que fazer o seguinte, cara. Prenda-se o Lula, que ultrapassados, agora tem os embargos de declaração, se não me engano, enfim, cumpridos todos os trâmites legais, que se proceda à prisão do Lula e pronto, acabou. Vocês vão ver, não vai ter nada demais, as pessoas vão continuar a sua vida normal, os blocos vão sair aqui no Rio de Janeiro no Carnaval, os bandidos vão atirar de fuzil nos blocos, tudo vida normal, vida que segue. Não vai acontecer nada de diferente, né? Agora eu concordo com o Andreasa, com essa questão da ministra Carmen Lúcia, quer dizer, mais uma vez, um ministro do Supremo Tribunal se utiliza de órgãos da mídia, de órgãos de informação, para expressar, provavelmente, voto, para se expressar politicamente, quando ela só tem que se ater aos julgamentos, né? O que está nos autos, o que é pedido. E essa reação se deu, Andreasa, a meu ver, dada a própria... Foi uma reação à reação, ou seja, já quando se levantou a hipótese, agora, no início da semana, no final da semana passada, de que se voltaria atrás na questão da prisão em segunda instância, e depois, numa segunda etapa,
se voltaria, se repensaria na questão da ficha limpa, tudo em benefício do senhor Luiz Inácio Lula da Silva, a reação da sociedade foi de tal tamanha, foi de tal monta, que a ministra se viu obrigada a vir em público fazer esse tipo de declaração. Um tribunal, eu li aquele artigo que vocês recomendaram ontem, que saiu na Ilustríssima, domingo, agora não vou lembrar o nome, excelente artigo, muito bom mesmo. Exato. O próprio tribunal, os próprios membros, eles se ocupam de desacreditar, de desmoralizar o tribunal e por tabela, o poder judiciário. Isso é absurdo.